Hoje eu vou ensinar para vocês essa torta deliciosa de limão. Para a massa são 160 gramas de bolacha maisena, 130 gramas de manteiga derretida aproximadamente. Para o creme, uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado, suco de 4 a 5 limões, um limão para fazer as raspas. Para a nossa cobertura são 120 gramas de clara, 225 gramas de açúcar. Bom, então a gente vai começar a fazer o nosso creme para ele ficar bem gelado para a gente colocar na torta. Para começar, você vai colocar o leite condensado numa tigela ou num refratário, vai colocar o creme de leite e vai colocar o suco de limão. Se houver a necessidade, você pode colocar mais suco de limão, se você achar que essa quantidade não tá boa. Então, agora você vai misturar tudo isso muito bem. No começo vai parecer que talhou, que deu errado, mas é assim mesmo. No fim, ele fica uma textura bem legal e ele fica bem bonito. Você vai reservar esse creme na geladeira, enquanto a gente faz a massa e a cobertura da nossa torta. Então, agora você vai processar a bolacha, ou no liquidificador ou no processador. Caso você não tenha nenhum dos dois, não se preocupa, é só você colocar num saquinho bem fechado e bater com um rolo de massa, de abrir massa, também dá certo, até ele virar uma farofa bem fina. Se você gostar de uma massa mais grossa, eu recomendo você fazer uma receita dupla somente da massa, do recheio não precisa. Bom, então a nossa farofa ficou assim. Agora é hora de preparar a massa. Agora eu junto a bolacha triturada com a manteiga. Caso você não tenha manteiga, você pode substituir por margarina, também dá certo, uma opção um pouco mais barata para fazer essa torta. Agora você vai adicionar a manteiga ou a margarina aos poucos para ir dando ponto. Talvez você não utilize toda a manteiga, ou talvez você precise usar um pouquinho mais de manteiga. Então eu vou sempre aos pouquinhos e eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. O ponto certo é quando você pega ela na mão e ela gruda. Então, ela ainda não tá no ponto certo, eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga. Bom, então agora a gente vai testar. Tá vendo como quando eu aperto ela, ela gruda e forma uma massa? Então, esse é o ponto certo. Você vai passar a massa para a sua forma. A minha forma deve ter uns 20 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Se caso a sua for maior, você faz a receita duplicada da massa, só da massa. Agora você vai apertando na forma, fazendo a borda um pouquinho mais grossa do que o fundo dela. Vai apertando. O ponto certo dela é quando você vai apertando e ela vai juntando, vai formando uma massa novamente. Aí a gente vai cobrir toda a nossa forma e vai já pré-aquecendo o seu forno a 180 graus. Então, você vai levar ao forno por mais ou menos 10 minutos, só para a manteiga e a massa, a bolacha triturada, se unirem novamente. Então, agora é a hora de fazer o nosso merengue. A gente vai separar a clara e separar o açúcar. Aí, a gente vai fazer um banho-maria para poder fazer o merengue. Eu vou separar uma leiteira ou uma panela. O ideal é que o seu bowl, o seu refratário, nunca encoste na água quente. Somente pegue o vapor. Então, esse é o jeito certo de fazer o banho-maria. Você vai misturar a clara junto com o açúcar e vai levar em banho-maria apenas até você sentir que não tem mais nenhum grânulo de açúcar, até o açúcar dissolver na clara. Não pode esquentar muito essa mistura de clara e açúcar, senão o seu merengue não vai ficar volumoso, não vai ficar bonito, não vai crescer. Então, fica de olho. Sempre o ideal, eu faço isso sempre com as mãos limpas. Eu vou sempre verificando e mexendo a clara quando ela estiver no banho-maria com os dedos para ver se ela já dissolveu, se o açúcar já dissolveu. Se tiver totalmente dissolvido, você vai levar isso para bater muito bem na batedeira. Lembrando sempre de usar um pano para você pegar no bowl, porque o bowl vai estar muito quente, senão você corre o risco de queimar as suas mãos. Então, ó, eu vou mexendo e vou verificando com a ponta dos dedos se não tem mais nenhum pedacinho de açúcar na clara.
Agora, eu vou levar para bater na batedeira, começo sempre na velocidade 2 ou 3, para ele começar a formar as bolhas de ar e ele ficar mais estável. Aí, aos pouquinhos, a gente vai aumentando a velocidade. Aqui ele já tá começando a pegar um pouco mais de corpo, ficar um pouquinho mais estável e ele deu uma crescida. Mas ele ainda não tá no ponto certo. Continua batendo e aumentando a velocidade aos poucos. Essa parte demora um pouquinho mesmo, tem que ter paciência. Bom, então o ponto certo é quando você levanta o batedor da sua batedeira e o merengue forma esse pico que a gente chama e ele fica bem estável. Esse é o ponto certo. Agora é a hora de montar a nossa torta. Eu tirei ela do forno, deixei ela esfriar um pouco, porque ela sai um pouco mole do forno, é normal. Coloquei todo o creme por cima e espalhei. Então, para finalizar, eu coloquei o merengue num saco de confeitar com o bico. Mas caso você não tenha, você pode espalhar normal com uma colher o seu merengue por cima da torta, com muito cuidado para não tirar o creme da torta. E aí você pega o seu garfo e vai fazendo o movimento de puxar para cima para ficar um efeito bem bonito. Para finalizar, eu peguei um ralador, peguei um limão, sequei bem o limão, fiz as raspas por cima e o ideal é você comer essa torta quando ela estiver bem gelada. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita.